Fala, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante e trazendo aqui para o canal esse conteúdo falando a respeito de finanças. Vamos estar entendendo na medida do possível o que é receita, o que é custo e o que também é lucro. Principalmente para nós que trabalhamos diariamente lidando com dinheiro, como autônomos, nós precisamos ter muita clareza de quando a gente está ganhando, de quanto a gente está gastando e principalmente para onde está indo o nosso dinheiro. Se esse assunto te interessa, já peço a você, fica ligado no vídeo até o fim, porque com certeza esse assunto vai agregar muito na sua vida. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo no canal. Eu me chamo Ângelo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Salvador e nesse canal eu costumo trazer um pouco do meu dia a dia, como também dar dicas sobre diversos assuntos. E se você está aqui pela primeira vez, já peço a você, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, muito obrigado pela moral que você tem nos dado e já deixa o like da confiança, beleza? Vamos agora? A primeira coisa que eu gostaria de abordar com vocês aqui é que faturamento, ele não é lucro. Como assim? Calma, que eu vou explicar para vocês. Quando a gente termina o nosso dia de trabalho e a gente vê ali na tela do aplicativo, seja da Uber, seja da Pop, seja da InDrive, não importa qual aplicativo você trabalha, a gente vê lá um valor cheio. 200, 300, 400, 500 reais, a gente precisa fazer a leitura correta daquilo ali. Porque aquele valor que está aparecendo na tela do aplicativo, seja da Uber, seja da Pop, aquele valor se refere ao faturamento diário. Não é o meu lucro, não é o seu lucro ou quanto que você ganhou. Ali é o quanto que você faturou. É muito comum a gente ver colegas dizendo assim, olha, hoje eu fiz 300, eu fiz 400, eu fiz 500, mas a pergunta é, quanto disso é lucro? Quanto disso é seu verdadeiramente? E é justamente isso que nós vamos estar falando aqui. Eu vou dar um exemplo meu para que vocês possam entender. Hoje eu trabalho com o Fiat Mobi e ele só é aceito na categoria X e na 99. Então digamos que eu saí hoje pela manhã e eu acabei fazendo 10 corridas na Uber. No final do dia, está lá na tela do aplicativo, R$ 175. No mesmo dia, eu também trabalhei na 99 e eu fiz ali 15 corridas que rentabilizou para mim mais R$ 200. É comum acontecer, às vezes a gente vai deixar um passageiro, recebe uma ligação e diz assim, olha, volte para cá que eu não estou mais aí. E às vezes a pessoa ela acaba pedindo para a gente, olha, eu posso fazer a simulação e o senhor me levar no mesmo local onde eu estava? Ou às vezes acontece também de um passageiro deixar uma caixinha, uma gorjeta. É muito comum, se você for voltar a vídeos anteriores aí na prática, eu sempre mostro caixinhas que eu ganho, é 10, é 15, então faturamento ele se refere a tudo que a gente faz no decorrer do dia. Então, digamos, eu fiz lá 175 na Uber nesse dia, fiz 200 reais na Pop e ganhei aí 25 reais de caixinha. Juntando isso tudo, vai rentabilizar ali 400 reais que eu faturei em um dia trabalhado. Mas esses 400 reais não é o meu lucro. E é aí, pessoal, que muita gente acaba se atrapalhando. Porque quando termina o dia e ela vê lá a tela dos aplicativos e ela soma, ela disse, não, hoje eu fiz 500 reais, hoje eu fiz 400 reais. Não, hoje você pode ter faturado 400, você pode ter faturado 500, mas aquilo dali não é lucro. E como é que eu consigo saber o que é lucro? É isso que nós vamos abordar agora nessa próxima parte do vídeo. Então, meus amigos, a única forma de nós conseguirmos saber qual realmente é o nosso lucro depois de um dia trabalhado é entendendo exatamente quais são as nossas despesas, ou seja, os custos daquela operação ou daquele dia trabalhado. E é justamente isso que nós vamos abordar nesta parte do vídeo. Antes de a gente começar a tocar nesse assunto, se você está gostando desse conteúdo, deixa um like para poder eu entender que esse conteúdo está sendo relevante e está fazendo sentido para você, beleza? Então vamos lá. Existem várias formas de a gente calcular quais são os nossos custos. Não vamos falar despesa, tá?
Muitas pessoas pensam que é só separar ali o dinheiro do combustível que ela fez no dia, como eu dei título de exemplo, digamos que eu fiz R$ 400 e eu gastei ali para abastecer o meu carro 150, então me sobrou R$ 250, aquele dali é o meu lucro. Olha, há pessoas que fazem essa conta, mas eu particularmente, e eu quero abrir um parêntese, porque existem várias formas de você fazer essa conta. Mas eu já adianto para você aqui que o nosso custo não é só de combustível. Você concorda com isso? Por quê? Cada dia que a gente sai para trabalhar, a gente está gastando pneu. Nós temos também a manutenção do nosso carro. Nós temos outros custos embutidos como IPVA, depreciação, enfim, vários custos envolvidos. Mas, para a gente poder entender um pouquinho, de forma bem simplificada, eu vou colocar apenas alguns custos nessa conta que geralmente eu faço. E aqui eu fecho o parêntese. Então vamos lá, combustível. Você sabe o quanto que custa cada quilômetro seu percorrido de combustível? Se você não sabe, eu vou tentar te ajudar de uma forma muito simples. Como é que a gente faz essa conta? Digamos que você trabalha com gasolina e você está pegando lá o litro da gasolina a R$ 6. E aí o seu carro faz uma média de 10 quilômetros a cada litro de combustível gasto. Então, naturalmente, o seu custo ele vai ser a 60 centavos a cada quilômetro. Então, se o seu carro faz 10 por litro de gasolina, logo o seu custo vai ser de 60 centavos a cada quilômetro percorrido. Eu estou falando de combustível, esse é o primeiro custo. A gente vai partir agora para o segundo ponto, que é justamente o seguro. Para quem trabalha com aplicativo, o seguro ele acaba se tornando uma opção muito pouco delicada. Por quê? O seguro é muito alto para quem trabalha com aplicativo. Então eu particularmente, eu acabo optando pela proteção veicular. Eu tenho uma proteção no meu carro já há mais de 5 anos e nunca tive nenhum problema. Então eu também tenho esse custo, que não é seguro, é proteção veicular. E como é que eu faço para poder também embutir esse custo da proteção veicular aos custos do meu carro? E aqui, para a gente simplificar, eu vou juntar o meu custo com o seguro, que hoje é R$ 196, que eu pago para o meu carro, da proteção veicular, o custo do IPVA do carro, como também o da manutenção. Para a gente simplificar e não demorar mais o vídeo, eu faço dessa forma. Existem outras formas de fazer? Existe, mas eu calculo esses três juntos. E o que é que eu faço? A manutenção, o seguro, que é o mesmo da proteção, como também o IPVA, eu separo todos os dias 10% do valor faturado naquele dia. Então, digamos, a minha meta diária geralmente gira em torno de 400. Eu fiz R$ 400, eu separo R$ 40 desses custos. Você que acompanha aqui o nosso canal, você pode ver sempre no fechamento, a gente coloca tanto o quanto que nós faturamos, quanto também as nossas despesas diárias. Então a minha despesa, para simplificar, eu sempre faço isso. Eu separo esses 10% e eu transfiro. E aqui está o pulo do gato. Se você deixar esse dinheiro guardado dentro de casa, ele não vai render nada. Mas se você pegar esse dinheiro e imediatamente você transferir, seja para uma caixinha do Nubank, seja lá para uma conta digital que vai estar rendendo, quando você for precisar fazer a manutenção no seu carro, o dinheiro que você foi transferido para lá, ele vai crescer dia após dia, se você colocar lá em um 100% do CDI. É justamente o que eu faço. Então, a gente não tem manutenção no carro todos os dias. Mas quando a manutenção, o IPVA, as despesas elas chegam, então você já tem da onde tirar. Então é justamente dessa forma que eu faço. Eu sei que muitas pessoas aí vão falar, você deveria calcular de outra forma. Como eu falei, pessoal, esse daqui é uma forma que eu calculo e você também pode calcular da forma que você achar melhor. Mas aqui é só para você entender como funciona esse cálculo dos custos. E aí a cada realidade é uma realidade diferente, ok? A título de exemplo, se eu trabalhar apenas 20 dias no mês, tá?
e durante esses 20 dias eu consegui sempre bater a minha meta, sempre eu faço um pouquinho a mais dos R$ 400 diário, tá? Então ali por mês, separando R$ 40, vai dar R$ 800 ali no decorrer do mês, separando durante esses 20 dias R$ 40. Se eu fosse separar em um único dia R$ 800 em uma semana, vai ficar pesado. Mas se eu separo todos os dias, que é justamente o que eu faço, eu separo todo dia essa quantia e transfiro para lá, então não fica pesado. Quando tem ali o seguro, eu já tenho o dinheiro do seguro. Se surgir um imprevisto, a manutenção no carro, eu já tenho. E esse dinheiro vai ficando guardado. Quando chegar o momento de fazer o pagamento do IPVA, eu já tenho o dinheiro lá para poder também custear o IPVA. Então, ficou claro para vocês? Então vamos partir aí para mais um custo, que é o custo com limpeza do veículo. Muita gente não coloca na balança, mas deveria colocar e você vai ver. É 120, R$ 100 que é gasto por mês e isso, querendo ou não, se torna um dinheiro a menos no nosso bolso. Eu, particularmente, não tenho esse custo. Por quê? Eu comprei um aspirador, depois eu vou deixar um link aqui embaixo, caso vocês queiram. E eu utilizo esse aspirador ali para poder limpar o meu carro. E eu mesmo faço a limpeza dele aqui na porta da minha casa. Então, para mim, eu já não tenho esse custo aí com a limpeza do veículo. Outro custo, que é o custo da alimentação, que muita gente acaba deixando passar despercebido, e é dali onde é também uma torneira que acaba sendo aberta e leva muito do que a gente fatura no decorrer do dia, é o custo com alimentação. Vou fazer uma conta rápida aqui. Digamos que eu saio de casa e eu não tome café. E aí eu vou tomar um café na rua. Já gastei ali R$ 10. Isso não cai duro. Chega meio-dia, eu vou comprar um PF. Hoje, vintão, R$ 25. Então 10 mais 20, já tem ali R$ 30 de alimentação. No final do dia eu vou tomar um café antes de vir para casa. Mais uns R$ 15, R$ 10. Vou considerar 10. Então só ali de alimentação, R$ 40. Aí eu não levei a minha garrafa de água, precisei comprar na rua 2 garrafinhas de água, mais R$ 4. Então só ali já vai R$ 44 de alimentação. É uma despesa que muita gente não percebe, mas se você botar na ponta do lápis, você vai ver que é muito dinheiro que acaba sendo gasto desnecessariamente. Por quê? Se você leva a sua alimentação de casa, como vocês veem que eu sempre faço, levo meu almoço, levo umas frutas, levo minha garrafa com água, eu já não tenho esse custo na rua. Por isso o meu custo ele acaba sendo reduzido. Por quê? Eu já tenho a despesa da minha casa. Se eu for ter uma outra despesa na rua, meu amigo, é muito complicado. E aqui está a cereja do bolo. Entenda esses gastos que você tem na rua. Porque se você não se atentar para isso, às vezes você está procurando dinheiro, e cadê o dinheiro? E o dinheiro está indo embora nessas coisas que a gente vem citando, e a gente acaba nem percebendo. Então se atente principalmente a esses gastos. Então, meus amigos, agora fica mais fácil. Sabendo quais são os meus custos, então fica muito mais simples de saber qual é o meu lucro. Eu vou voltar ao exemplo que eu dei no começo do vídeo. Eu fiz R$ 400. Digamos que para fazer esses 400 eu gastei R$ 100 de combustível, que geralmente fica nessa faixa. Eu vou separar os 10% dos custos, que vai ser equivalente aí a R$ 40. No dia que eu faço um pouquinho a mais, eu também separo a mais. Mas normalmente eu sempre separo esses 10% para esses custos do carro. Então logo, 100 mais 40 vai dar 140 de custo. Dos 400, o meu lucro vai ser apenas R$ 260. Então, agora eu já sei qual é o meu lucro. E aqui, pessoal, tá a cereja do bolo. Se você ganha 260, essa aí foi a minha diária. Eu não posso fazer um compromisso de 300 se eu não ganhei 300 naquele dia. Aquilo, como nós mencionamos, ali é faturamento, não é o quanto que eu ganhei. E aproveitando ainda esse gancho, pessoal, faça de tudo para abastecer o seu carro ou à vista ou no cartão de débito. Existem algumas pessoas que têm um programa de milhas, aí já é outra questão, mas na medida do possível, faça de tudo para você abastecer ali à vista ou no Pix ou no débito, para você não voltar para casa com outro compromisso, fora os que você já tem.
Gostaria de encerrar esse vídeo dando uma dica muito importante para você. Se você puder utilizar uma planilha no seu computador para você gerenciar ali os seus custos diário, semanal e mensal, isso é muito válido. Se você não tiver acesso a um computador, então eu recomendo para você, assim como eu utilizo o aplicativo do CPMA. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É como se fosse uma planilha para você gerenciar, preencher diariamente. E você vai ter o controle na palma da sua mão, quanto que você gastou, os seus custos, o horário que você ficou na rua, o quanto está saindo o seu KM. Tudo isso vai te ajudar muito a ter clareza da onde você precisa melhorar, se é a sua frequência no trabalho, se é os horários que você tem trabalhado, fica tudo claro para lá. Então eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui fixado, eu tenho utilizado, fiz essa aquisição esse ano e digo para vocês, foi uma das melhores coisas que eu fiz, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, eu queria que você comentasse aqui embaixo, você já fazia dessa forma? Será que eu esqueci de acrescentar alguma coisa? Coloca aqui para que a gente possa trocar essa ideia e se ajudar uns aos outros, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe você e sua família e até o nosso próximo vídeo. Fui!